e crioula quando sai a passear, desligando na cozinha, mas Maria calma. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast Pensamento Brincante, sobre viver a cultura. Para quem está chegando agora, o Pensamento Brincante foi um curso de extensão desenvolvido pelo Departamento de Filosofia da UFRN em parceria com os projetos Vira Vila, Fórum Vila em Movimento e Coco no Pé. Esses grupos são vinculados à educação popular no bairro da Vila de Ponta Negra, em Natal, Rio Grande do Norte. Nessa primeira edição do curso Pensamento Brincante, tivemos a participação dos mestres Pedro Correia, do Congo de Calçolas, e do mestre Pedro de Lima, do Bambelô Cajueiro Abalô. E nesse podcast vocês vão ter acesso a trechos das entrevistas concedidas aos participantes do curso. Neste primeiro programa, nós vamos apresentar a vocês a brincadeira do Congo de Calçolas. Com a palavra, mestre Pedro Correia. Bem, eu sou Pedro Santos Correia, conhecido como mestre Pedro Correia. Nasci na Vila de Ponta Negra e moro na Vila de Ponta Negra até hoje. E a minha vida, depois dos 13 anos, foi participar dos grupos folclóricos. Desde quando eu era pequeno, antes, quando eu tinha 5 anos, meu pai já me levava para as grandes apresentações, não só na Vila de Ponta Negra, mas como na cidade, nós chamávamos a cidade da Ribeira, é a cidade alta na Praça André de Albuquerque, como também na Praça Augusto Severo, no Teatro Beto Maranhão. Isso quando eu tinha 5 anos de idade, já acompanhava. Só fui dançar quando eu tinha de 12 para 13 anos. E a minha história na vila é toda da cultura, porque a vila, ela é toda na cultura. A rua, o povo, os costumes, como você sabe, vivem numa vida diferente de outros bairros. Na Vila de Ponta Negra, quem trabalha lá, como é a senhora, ela sabe que tem a rendeira, tem os pescadores, fazedor de roçado, as parteiras que tinha antigamente. E eu nasci no tempo da peixeira, do canivete, né? Eu nasci em casa, né? E meus pais, minha mãe, me ensinou a viver na cultura, desde a comida, gastronomia, até nas danças, que hoje eu estou representando esse grupo, porque é de uma família tradição, a família Correia. Veio de meus avós, passou para meu pai, para o meu irmão Zé, o último irmão que tenho vivo sou eu. E eu estou levando essa cultura até quando Deus quiser. Como herdeiro de uma tradição cultural muito importante para a nossa identidade, para a história potiguar, para a história brasileira, e vem com uma geração, de descendentes, de familiares, que foi passando de geração para geração, e o senhor foi mantendo isso, e hoje o senhor está dando continuidade a esse trabalho. E como é hoje, na visão do senhor, assim, como é que o senhor tem desenvolvido os congos em Ponta Negra, quais são os elementos, as estratégias para manter hoje com os mais jovens? Os mais jovens hoje, assim, tem muitas influências, né? Tem mais influência talvez do que no passado, né? Que aí tinha as brincadeiras populares, e é uma coisa tão familiar, então eles tinham aquilo como atração, como diversão, como educação, e hoje tem muitas influências, né? A era digital aí tem tanta coisa que atrai essa juventude. E como é que o senhor está fazendo para manter essas brincadeiras com essa juventude na vila? Quais são os meios? É difícil, é muito difícil, porque quando vai trazendo essa nova geração, ele quer a internet, né? Ele quer o funk, não quer o funk, e quer o swing, que é um tipo de cultura também, ninguém é contra, né? Mas outro, já falei aqui, outro calço que coloca na cultura popular é as igrejas, né? Porque eu sou mestre, vou para a escola ensinar as crianças, quando ela chega a 12, 13 anos, aí os pais, os parentes vão para a igreja. Não, isso é pecado, não pode, discriminando a cultura popular. Para nós que somos mestres, dói demais, né? Não tem nada a ver com isso, né? Como eu já falei em outras cidades, porque as igrejas, ela dá um exemplo, São Benedito, que é o pradeiro dos Congos, né? Dos negros, do cozinheiro de São Benedito, elas não conhecem a realidade de São Benedito.
não conhece a realidade de Santa Efigênia, não conhece a realidade de Nossa Senhora do Rosário, que é o preto rosário, que era excriminado o preto, porque os Congo, ele vem de uma geração de negro. Aí, antigamente, os candomblé, o Xangô, a polícia não queria que ele colocasse, né? Porque, olha, está vendo feitiço, está fazendo... Não tem nada a ver, que é uma cultura... Eu não vou para candomblé, mas é uma cultura dele, é uma cultura africana. E na vila de Ponta Negra, como eu já falei até no documentário, é como se fosse um pedacinho da África ali, né? Os Congo, como o Glauco sabe, é o dança do Congo. Eles vieram com os navios negreiros para o Brasil, lá em Recife, lá na Bahia e no Rio de Janeiro. Você sabe que foi um sofrimento muito grande para os negros, né? Como já falei. Ele também tinha as suas tradições, né? Ele mesmo preso numa senzala e nos terreiros, ele se divertiu. Muito de uma tristeza, porque ninguém que sai do país dele para vir para cá. Eles trouxeram para cá para ser vendido como se vende um objeto, você sabe. E ele vinha para cá triste, também para aliviar a dor dele. Aí eles trouxeram essas danças, a do Congo, que até hoje, né, tem a dança. E essa dança também ela tem uma parte com a rainha Xinga, que eu falar, né? A rainha Xinga, que ela queria combater o tráfico, era tráfico de escravo, não só para o Brasil, mas para a Europa toda, né? Principalmente os portugueses, né? E ela mudou de religião. A rainha Xinga, ela começou a lutar com 8 anos de idade, né? Até na música tem 8 anos de idade, e era diplomada, a rainha Xinga. Aí os negros que vieram para cá, os escravos, eles trouxeram a música, a dança. Eu sei que uns cantam diferente, né? Porque a rainha Xinga, ela sim, que era mulher de batalha, né? Ainda tem a música, era mulher de batalha, porque ele é que mais punia para eles. E as tradições, como do Congo, deveria ter um respeito maior, desde quando o Brasil era colônia, né? Império, e agora república, né? Que não tem mais, quer dizer, escravo no Brasil, mas a gente, por outras partes, estamos escravos ainda, né? Mas é engraçado você falar essa parte, assim, que as igrejas proíbem, né, as crianças de se chegar dentro dos Congos, vendo que o Congo eu já ouvi de outros mestres que o Congo e o Boi de Reis eram as brincadeiras que poderiam entrar dentro da igreja quanto uma brincadeira sacra, né, uma brincadeira religiosa. E até dificultoso, né? Tipo, ouvir o senhor falar assim, as crianças não podem brincar porque não é uma brincadeira religiosa cristã, né, como se diz. Mas uma coisa que eu volto a reforçar, assim, como o mestre Glaucio perguntou, esse projeto de continuidade do senhor. O senhor pensa que quando o senhor partir, que não é um desejo da gente nunca, se você puder viver 300 anos, vai ser nossa felicidade, mas o senhor pensa em pessoas da própria família ou do próprio grupo que vai dar continuidade aos Congos? Eu vou convidar aqui um sobrinho meu, que ele é crente. E quem era a pessoa que eu colocava? Um sobrinho meu, quem é o de percussão. Ele vem, chamando ele, toca, né? Ele vem. E vem fazer serviço porque é cá de mim. Mas lá em Minas Gerais, desde de Ouro Preto, Nova Lima, Sabará, eu conheci aquilo tudo, né? E fui lá, as festas que tem. E como você falou, dentro da igreja tem a missa conga, que começa na véspera de Nossa Senhora do Rosário, e no dia da Santa vai 5, 6 mil pessoas no cortejo até a comunidade de Arturo. Você pode olhar, que aí eu falo comunidade de Arturo, que é uma comunidade que foi de Arturo, era um quilombo. Ele comprou a propriedade dele e tem muita gente morando lá, e a festa lá nos quilombos lá, que é feito dentro de Contagem mesmo, que é uma aguinha que passa por lá. E a igreja daqui, as igrejas, principalmente de Natal, não sei se São Gonçalo é aí, abre a porta, porque todas as culturas populares, ela é religiosa, a maioria. Eu já falei, ó, o boi, os congos, o pastoril,
a lapinha. Não sei se o coco de roda tem essa apresentação da parte religiosa. Veja bem, tem uma música no boi cantando: rezei o Pai Nosso, vindo na Ave Maria, abriu a porta do céu, abriu para todos entrar. Isso é do boi. E os congos: minha Virgem do Rosário, vamos cantar seu louvor, e cantam os anjos lá no céu, na terra o pecador. E o pastoril tem, muito bem, borboleta pequeninas, saia fora do rosal, venha cantar nosso índio, que hoje é noite de Natal. E é uma imensa com o pastoril. E as igrejas, até mesmo o católico, o padre não conhece, ele só conhece aquele pradoeiro de lá, pradoeiro. Mas lá em Minas Gerais, desde da festa de Contagem, Nova Lima, São João del Reis também, do Divino Espírito Santo. Mas aqui em Natal ela não tem, viu, Glácio? Natal não tem uma referência de o prefeito coloca, os prefeitos, né? A direção, não sei o que Diana Fonte, né? Diana Fonte, olha, você entra um grupo ali, não. Para você entrar, você tem que ter histórico. A história disso, mostrar. Eu não quero meter nada a direção, eu vou, mas não é desse jeito, né? Para que o povo conheça isso aí. Olha, você dança aqui. Não. Quero que diga para o povo: olha, isso aqui é a dança que veio dos Congos, veio da África, para o povo saber de onde que vem. Quando você entra, o que é isso? Aí eu nunca viu. Realmente nunca viu, porque eles não fizeram um trabalho de reconhecimento para o grupo folclórico. Não precisa gastar dinheiro, não. Nós que temos cultura popular, reconhecimento que não tem. Não precisa o prefeito dar 1 milhão, a gente não interessa isso. Querendo que o povo, a população, saiba o que é cultura popular. Não estou afim de dinheiro, estou afim de estratégia, não estou... Olha, não queremos opinião, nós queremos ação, que não tem aqui em Natal. E respeito, né, mestre? Porque também não adianta levar esse conhecimento e tratar mal quem faz essa cultura popular, né? Pois é. Vejo, isso é muito preocupado com a transmissão. Não só a transmissão entre os próprios brincantes, mas essa transmissão que ela é transversalizada, que ela tem que ter essa relação com o social, com as outras instâncias governamentais também. Então, a igreja é um espaço de poder. A igreja, e desde o Brasil Colônia, o Brasil Império, sempre houve essa divisão entre o sacro e o profano. Então, exatamente. Na verdade, as nossas brincadeiras, para nós, elas são sacralizadas, elas são ritualísticas. E o senhor é um exemplo disso, porque eu venho de uma região, que é São Gonçalo da Amarante, onde a gente também, no início, teve muitos embates. E como estratégia, para que o Congo ele não fosse visto apenas como um objeto folclórico, ou eventualmente está sendo chamado para uma encenação, uma apresentação de festa de fim de ano, eu tive que fazer articulações políticas com os párocos, com a comunidade, para a gente entrar na igreja, mesmo sendo considerado um alto folclórico, cultural e sacro também. E dentro de São Benedito, na igreja de São Gonçalo, desde 88, como patrono dos Congos, a gente tinha algumas resistências. Mas aí, diante de tudo isso, eu vejo que o senhor também tem as suas estratégias. E pensando na vila, com esse ponto que irradia a cultura do senhor, como também essa representação, porque o senhor tem uma representação muito forte, como tem sido, e aí eu volto e pego aí o gancho de Daniel, para além desse trabalho com os brincantes, como tem sido esse envolvimento com a escola da vila, outras escolas? O senhor tem ido nesses lugares, conversado sobre os Congos, feito apresentações, fora do eixo mês de agosto, né, que é o mês folclórico, como tem sido no cotidiano? Bem, nós tínhamos uma professora de arte, que eu falei, era Silvano. Aí do ensino fundamental na escola São José. Aí meu pai passou 1 ano, ele faleceu, depois meu irmão passou 12, já estou com 10 já. E a Silvana agora se aposentou. E a prefeitura não colocou uma professora de arte. Ela convidava os meninos, se quisessem, aí todo sábado, voluntário, levava rádio de som, o pendrive, e ensinava as crianças, que diziam o que eram os Congos.
Porque muitos dançantes, digamos, agora vai ter uma manifestação depois de amanhã, o carnaval no Rio e em São Paulo, que é uma cultura popular. Aí não é só chegar e dançar, né? Não, estou dançando no carnaval, mas você tem que conhecer o enredo da escola. O que a escola de samba está colocando o enredo? Perdeu porque o enredo não foi bom, quem copiou o enredo. Dançar é bom, a dançando é bom, mas tem que saber o porquê. Porque o enredo é como os combos, tem uma história. Chegou, dançou, vai para casa, não é assim. É dançar e saber por que está dançando, por que está comemorando. Até na igreja mesmo, você vai para a igreja, porque hoje é dia de São Benedito, começa a rezar. Quando sai da igreja, ele nem sabe nem quem foi São Benedito, nem de onde ele nasceu. Na Etiópia. Ele nem sabe onde São Benedito nasceu. Quer dizer, você para uma igreja, você tem conhecimento. Contra o saber, né? Os padres, o pastor, que é muito sábio, né? Que eles estão ali porque é merecimento. Ele tem que dizer por que estão ali, para que eles estão rezando, né? Porque tem uma coisa que no cristianismo, eu falei, quando Jesus nasceu, olha bem, os reis magos, que não era reis, os magos trouxeram mirra, né? Perfume, incenso, foi aí, imagina, 3. Aí colocavam na criancinha quando nascia. Olha para Jesus. Mas se colocar hoje uma criança e botar incenso, se uma igreja vir, isso é catimbó, não presta, isso aí. Olha a diferença como é. E Jesus, isso de presente que já recebeu, para que? Para perfumar. E aqui, se você fizer hoje aqui, quando sentir o cheiro, estão ensinando vocês todos, o resto do estudante daqui, porque ele não conhece uma realidade. E precisa que essas igrejas tenham que levar essa história para os fiéis. Não é aquilo que eles estão vendo assim com óleo, pensando muito bem, porque eles estão ali. Olha, o sino da igreja, um sino. Eu aprendi muito com o sino. Aí, quando uma criança morria lá, aí o sino tocava assim, ó. Dem. Bem vai, sabe? Aí, dem. Aí tem que conhecer o sino toca. Quando alguém morria, era mais lento o sino. Agora, nesta Sexta-feira Santa, o sino tocava todos os dias o sino. Por que o sino tocava? Porque ninguém tinha relógio naquele tempo. O que é que o sino dava? Sinal de alerta. Era a cultura do cristão. Olha, o sino está tocando, quando ele tocar 3 vezes, a missa vai começar. A missa. Mas se tocar o sino hoje, aí isso não vale a pena. Eu sei que não é. Mas é um sinal, está chamando os fiéis para a igreja. Mas qualquer sino tocar agora aí, estão dizendo, eles nem querem. Hoje não teve um enterro ontem, na parte que morreu enforcado lá na vila, um senhor, ele bebeu, morreu, foi para o enterro. Aí veio uns crentes acompanhando, não trocaram o sino. Não, porque... Não, alguém quer saber por que está tocando o sino. Ou digamos que o sino tocar agora à noite, por que está tocando? Alguém morreu, alguém prestou ano, é uma missa, uma procissão. Isso é uma cultura. É uma cultura que eu aprendi de pequeno. Mas muita gente hoje não considera como uma cultura. E os padres, pastores, membros da igreja, tem que ser como para que aquilo ali serve. A vila, quando eu nasci, tinha 300 casas. Né? Era a Rua do Corpio e a rua que é hoje Manuel Curinho de Leme, que era a Rua da Igreja. 3 ruas, e a praia. A família de Ponta Negra era... A maioria era católica, a maioria. Aí meu pai, a minha mãe levava para a igreja. Eu gostava muito de ir lá para a igreja com ele e a rezar. E agora na Semana Santa, que eu falo na Semana Santa, aí eu ficava com medo. Porque a lenda dizia que não achasse aleluia, sei lá, o mundo ia acabar. Eu digo, vai se acabar, eu estou pequeno ainda, eu queria crescer. Eu quero tão crescer e eu morri pequeno assim, aí, né? Olha, aí quando chegava assim, olha, na quinta-feira, não pode tomar banho, não pode lavar o cabelo, né? Não pode fazer isso, não pode cantar, não pode fazer nada, né?
Eu gostava. A minha irmã, que era uma mulher solteira, e tem dom, vai chegar aqui um dia, trazer dom. Aí a minha mãe, quando era, graças a Deus, era mais de noite, né? E tem aquela história da cegonha, né? Aí minha irmã estava grávida, buchuda, aí ia chamar a parteira. Nós ficávamos tudo contentes para esperar o menino nascer, né? Aí nasceu o menino. Aí a irmã dizia, olha, você não toma banho aqui há 15 dias. Com 15 dias, olha, a mulher tem, meio banho. Quer dizer, com 15 dias vai tomar um meio banho. Eu não sei, você não pode botar a cabeça lá fora. Tem aquela coisa cultura, né? E a mulher fazia isso. E as danças também, é a mesma coisa. Hoje vai ter o Natal e nós estamos preparando para festejar o Natal. Era o presente melhor que tinha nas festas, era a festa do Natal. Hoje em dia, quando é o Natal, se você for fazer gosto, hoje tem um Natal de família e a rua fica escura, né? Não tem. Mas antigamente a família era nós todos na vila. Dançava o pastoril, dançava os congos. E eu era pequeno, né? Eu não podia dançar porque era pequeno. E meu pai, ele começou a dançar com 14 anos também. Ele nasceu em 1906, deixou de meu avô. Olha, se meu pai nasceu em 1906, 2006 faz 100 anos. Eu estou jogando 120 anos aí, 120. Agora mudou, como ele falou ali, eu estou fazendo a estratégica minha mesmo, então a minha estratégia para ver como é que eu vou me apresentar. Eu já estou mudando, que antigamente era Congo de guerra, calça comprida. Depois, e o São Gonçalo era Congo de saiote, né? Depois temos Congo de calçola, e até hoje. E parece que lá em São Gonçalo tem um ano também Congo de calçola. E agora é Congo de combate, né? Mas era muita coisa que tinha para ver. Não tinha esse negócio de uma banda para cá, não tinha chiclete com banana, não. Aqui em Natal, não. Não tinha cabinha leite, não. O Natal era a família, todo mundo saía para a rua, com a roupinha bem simplesinha. Olha, eu comprei um sapatinho. Era a família. Hoje a família, com 5 pessoas, 6, não. Vou fazer um jantar de família aqui e a rua fica escura. A gente tem 2 perguntas. Uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade, assim, eu tenho uma ideia muito viajada, assim, das brincadeiras populares. Já ouvi de alguns brincantes e li de histórias do boi de São Gonçalo, que andou de São Gonçalo para a praia para poder ver e se apresentar. Então, eu queria muito ouvir, assim, se tem alguma história dessa, assim, que vocês migraram a pé para algum canto, muito tempo. Já vi ouvido de outros mestres que eles saíam, 6 meses no meio do interior, andando, com boi nas costas, com nas costas para poder se apresentar de sítio em sítio. Então, acho uma coisa que me agrada muito, assim, ouvir essas histórias, assim, que eu fico imaginando como é que são as coisas. Glaucio. Né? Porque o boi de São Gonçalo, né? Ele, por exemplo, e Ponega também tinha o boi. Aí ele saía para Guanduba. De Guanduba, a pé. Botava no animal, nas costas do jumento. E ia. Ele apertava o boi, isso não tinha energia não, né? Não tinha energia. Aí ele botava um lampião, aí depois a pessoa entregava um trocado, sabe? Ele dormia, no outro dia ele estava para outra cidade. Era assim, como os congos também, vamos viajar. São Jaime-Pimbu, Nisa Floresta, eu não tive assim não, né? Mas meu pai ia, São José, Nisa Floresta, a pé, de Ponta Negra, andando. Ele ia, vinha a pé, apresentando o folclórico. Lá também tinha, né? Lá também tinha, mas olha, chegou os congos de Ponta Negra, chegou o boi de Ponta Negra, bom. Aí o pessoal era pouca gente, mas o pouco que tinha dá para entender. A cultura popular não carece de você colocar hoje 1000 pessoas aqui, 1000, eu quero que esteja 2, 3, 4, mas que entenda a cultura popular. Eu não quero que gostar não gosta, mas eu quero que respeite. O respeito está mais acima de tudo. É como a mulher, né? O marido hoje, são casados aí, o marido começa a discutir com a mulher, hoje em dia, violência. Não, esqueça a razão e dê o respeito. O marido tem que esquecer as razões, né? Esqueça as razões
e coloque respeito. É a melhor coisa que tem. No outro dia, está muito mais melhor. Eu acho que vai aproveitar. Antigamente, essas travessias, né, de uma cidade, de uma região para outra, quando chegava em determinado terreiro, era uma festa, né, porque a apresentação ela demorava, ela tinha tempo, então ela era envolvida de muitos elementos, conhecia o dia, como o senhor está dizendo. E hoje a gente sabe que a dinâmica mudou. Então, quando os grupos são convidados para se apresentar em determinados projetos, determinados festivais, a gente já chega sabendo que tem um tempo limite. E às vezes esse tempo limite é tão curtinho que não dá para contar a história. Eu fico chateado com isso. A gente gostaria de contar. E hoje, diante de tudo isso, né, desses cortes que a cultura vem sofrendo, porque aí a gente precisa se adequar muitas vezes para estar nesses espaços, né? E como é que o senhor e os combos, como é que vocês se organizam para uma apresentação de um combo que leva 2, 3 ou até mais horas de apresentação, e aí você tem um tempo tão curtinho, como é que o senhor se organiza assim? Como é que vocês se ajeitam entre vocês? Eu sou, né, e meu sobrinho, então, né? Porque as músicas, nós vamos colocar o começo, o meio e o fim, fazemos assim. Vamos dar o início, porque é tão pouco tempo, e a música que você dança no início, vou dar um exemplo, o meio, está vendo a embaixada, né? E o fim, a despedida. Mas nós começamos a conversar, como as danças, que vai porque os passos dos congos é difícil, até mesmo lá na vila, eu já estou velho, né? Não tem mais esse fogo todo. Mas nós, que os congos, sabem, os congos de calçola, ele é mais puxado, né? Aí que nós vamos dançar assim, olha, isso é 15 minutos, vou botar 3 músicas assim, 3 assim, 3 assim, pronto. E quando está lá, o pessoal, está na hora. Eu fiquei chateado no centro de convivência, fiquei chateado, porque disseram que foi menos do que eles prometeram a mim. O senhor acha que isso atrapalha? Atrapalha, porque lá no centro de convivência, no centro de convenção, aí tem um espaço de vender artesanato, como o Rodrigo, né? Rodrigo Bico, esse ano ele estava lá, olha, esconde calçola, dizendo que é a filha de Ponta Negra, porque é uma cultura também, uma renda, um artesanato, é cultura. Mas quando o grupo vai apresentando, digamos, os congos de Ponta Negra vai para lá, vai dançar meia hora. Amanhã outro grupo de meia hora. Agora vai trazer 10 grupos para cada dançar 5 minutos, aí não adianta. Você não entende nada, você não entende. Não adianta fazer festival folclórico desse jeito, né? Não dá de jeito nenhum. Está entendendo como é? Que leve 2, mas leva todo mundo. Né? Brincar. Porque quando você esquenta, quem dança cultura popular, porque é devagarinho, vai dançar. Quando esquenta, você não quer terminar mais. É como se qualquer dança, né? O seu pensamento brincante é muito instigante. O senhor vai falando e eu fico aqui resolvendo um monte de coisa. Nesse caso, de os grupos serem convidados com esse tempo curtinho, tendo que se apresentar de uma maneira que não dá para expor toda a sua história como deveria ser. E aí a gente percebe na sua fala, quando coloca, né, que está dentro de uma praça de alimentação, muitas vezes com espectadores que desconhecem aquilo e às vezes nem prestam atenção, porque está ali, está comendo, está conversando e não está observando de fato a história, não está entendendo. Ele está ali naquele momento, sim, num ambiente coletivo, mas ele não está vivendo aquela prática como se vivia, claro, não é a mesma coisa, o ambiente é outro. Diante disso, o senhor acha que há uma subutilização da cultura popular norte-rio-grandense nesses espaços festivos, onde nós somos convidados com atrações turísticas, para ser usado? Até aqui, com a turística, ele chama a gente por chamar, eu acho. Por chamar. Ele assim, olha, o combo de combate vai para o centro de convenção, dança 5 minutos, mas daqui a pouco vai ter um cantor
vai ter chiclete com banana. A turma vão assistir chiclete com banana. Você está dançando ali só por dançar. Mas a prioridade é você dar 5 minutos. Mas quando o banana vai cantar 2 horas. Quer dizer, aí a população que vai assistir, estão assistindo você, estão esperando o chiclete com banana. Digamos que lá, Margarida Menezes, que eu até gosto de Margarida Menezes, lá em Ponta Negra, né? Aí colocaram um cantor de Natal para cantar lá, poucas pessoas aplaudindo. Pouca pessoa. Tem cantor aqui em Natal bom também. Tem cantor. Mas acontece, a prioridade o povo acostumou já, ver um cantor que seja mais rindo que o povo de Natal. Eles que acostumaram, os políticos, os governos. Eles que acostumaram. Que aqui tem cantor bom? Aqui tem, rapaz. Agora porque o valor que dão, eles dão você... tinha um programa 6h30, que você ia dançar em 6h30 o programa. Mas colocava um cantor que é de fora, prioridade, o pessoal não vou agora não, que vem. Aí você ficava esquecido. Você ficava esquecido. E sobre o turista, né? O turista como Rio Grande do Sul, que tem uma cultura diferente, Florianópolis também, já é de um estrangeiro muito descendente, alemão, italiano. Aí ele dizia, eu vou olhar para o Rio Grande do Norte, vou ver o Morro Careca, eu vou visitar o Cachoeiro de Pirangi, Pipa, conhecer. Aí comer camarão. Comer camarão, vai um passeio. Agora pergunta a ele, qual é o tipo de cultura que eles estão representando agora em Pipa? Popular, agora, para eles conhecer. Em Pipa, agora à noite. Nenhuma. Ele nem sabe o que é, o turista não sabe. Pode ir agora em Pipa agora, que não tem nenhuma cultura popular para o turista. Ele bota você no Natal, porque assim, no Natal, joga ele para lá. Mas você vai em Pipa agora, em Gostoso, não tem. Aí assim, eu tive no Rio Grande do Norte, não vi nada disso. Mas lá, se for para lá, vocês vão ver, que eles vão dar prioridade de lá. E eu acho que é bom, né? As catiras lá em São Paulo, né? A congada lá em Minas Gerais, né? Eles vão lá mesmo. E até para Faustão já foram, a congada de Contagem. Tá vendo? Mas aqui em Natal, você pode olhar para Pipa hoje que não tem. Agora, o meu camarão, ele sabe, né? O meu camarão é o cajueiro, né? O Morro do Careca vem de longe, não posso subir. Tem que ser com 3 quilômetros. Não posso subir, né? Aí, mas não conhece a cultura popular, os turistas. Porque onde eu vou, eu quero conhecer a cultura. E nós, do Rio Grande do Norte também, lá em Pipa, em Gostoso, em Ponta Negra, nas Dinhas, que agora no mercado, conta a cultura popular. Você, quando alguém vir, leva alguma coisa, não é só já na barriga, camarão, não. Leve na sua memória que levou a história daqui para lá também, não? Espero que vocês tenham gostado dessa partilha de um pouco do que é o tanto de sabedoria que esse mestre Pedro Correia carrega e como é bom conversar com ele. Se vocês um dia puderem esbarrar com ele, viu? Recomendamos. E fiquem atentos, teremos mais um programa com o mestre Pedro de Lima, do Bambelô Cajueira Balô. Para finalizar, a gente vai deixar aí para vocês uma música do Congo de Calçolas. Criolinhas e crioula quando sai a passear, zirigando na cozinha, mas Maria calma tá. Zirigando na cozinha, mas Maria calma tá. Olê, 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 olá. Zirigando na cozinha, mas Maria calma tá. Dança folga meus crioulos nessa noite de alegria. Sou Bolívia em Mundaia, Conceição de Maria. Zirigando na cozinha, mas Maria Camundá. Olê, 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 olá. Zirigando na cozinha, mas Maria Camundá. Dança folga meus crioulos nessa noite de alegria. Sou Bolívia em Mundaia, Conceição de Maria.